Odin. Odin, em nórdico antigo, Oin, também conhecido como o pai de todos, é o rei dos Aesir. Ele é o filho mais velho de Bor e Bestla, pai de Thor, Tyr, Endal e Baldur, avô de Magni, Modi, Forseti e Trud, e ex-marido de Forgin, Hor, Glolgada e Frigg. Ele é o perpetrador por trás dos eventos de God of War 2018, eventualmente colocando os eventos da série em movimento ao enviar Baldur para encontrar o último guardião na cabana de Kratos. Após a morte de seu filho nas mãos de Kratos, Odin vem à tona e se torna o principal antagonista de God of War Ragnarok. Mitologia nórdica. Odin, também conhecido como Voden e Wotan, era o deus principal da mitologia nórdica. Odin apareceu na literatura heróica como o protetor dos heróis. Guerreiros caídos se juntaram a ele em Valhalla. Ele tinha um cavalo mítico chamado Sleipnir, que tinha 8 patas, dentes inscritos com runas e a habilidade de galopar pelo ar e pelo mar. Odin foi um dos maiores magos entre os deuses e foi associado às runas. Ele também era o deus dos poetas. Sua aparência externa era de um homem velho, com barba esvoaçante e apenas um olho, o outro ele deu em troca de sabedoria. Ele geralmente era representado vestindo uma capa e um chapéu de abas largas e carregando sua lança Gungnir, um artefato lendário que, uma vez lançado, nunca erra o alvo. Ele é marido de muitas esposas, uma das quais é Frigg, filha de Forgin e mãe não identificada. Odin era neto de Buri, o primeiro dos deuses Aesir, que surgiu de Ymir, o primeiro gigante pai de toda a vida e um dos filhos de Bor. No entanto, ao contrário de Ymir, Odin sentiu que os Aesir eram adequados para serem os governantes supremos dos 9 reinos e então ele, junto com seus irmãos Vili e Vé, matou Ymir e qualquer outro que estivesse em seu caminho, com o próprio Odin tomando o lugar de Ymir. O pai de todos, depois disso, o sangue de Ymir afogou todos os Jotnar, exceto Bergelmir e sua esposa. Odin então criaria o reino de Midar da carne dilacerada de Ymir. Eventualmente, Odin criaria os primeiros humanos, Tessa e Embla. No momento em que Ymir foi morto por Odin, isso causou a criação de uma lágrima de realidade, que chamou a atenção de Odin. Depois de sofrer um surto de existencialismo, ele percebeu que há muito mais neles do que os 9 reinos. Com essa percepção, ele iniciou um grande projeto de pesquisa para descobrir os segredos da lágrima da realidade. Este foi também o início de sua natureza obsessiva em relação ao conhecimento, pois ele começou a acumular mais conhecimento de forma agressiva e desenvolveu uma grande capacidade e determinação para aprender. Nessa época ele construiu o reino de Asgard e se declarou rei dos Aesir. Ele até consolidou isso com uma grande loja que construiu acima do rasgo da realidade e um complexo de pesquisa embaixo da loja de pós-graduação, onde começaria a reunir mais sabedoria nos 9 reinos. Vendo a necessidade de expandir as forças armadas de Asgard, ele assumiu o controle de Valhalla e das 9 valquírias que o supervisionavam, apesar dos melhores esforços de sua rainha para evitar isso. Ele iria usar o suprimento infinito de indivíduos falecidos de Valhalla para criar um suprimento infinito de soldados sobre-humanos para os militares asgardianos. Isso fazia parte de seus planos futuros para tentar impedir Ragnarok, um evento catastrófico profetizado que levaria a um apocalipse e à morte da maioria dos deuses nórdicos. Para se preparar para essa ameaça iminente, Odin permitiria que apenas os maiores guerreiros que morreram em batalha entrassem em Valhalla para um dia servir como seu próprio exército pessoal, as Valquírias servindo como seus recrutadores e treinadores a esse respeito. Todos os outros ele relegou para o deserto gelado conhecido como Elein. Em algum momento, Mimir veio a Odin com Mimisbruno, um poço místico de conhecimento, mas era realmente um poço repleto de cogumelos mágicos suficientes para dar visões até mesmo a um deus tão poderoso quanto ele. Odin ficou inicialmente tão impressionado com este poço que tudo o que viu em suas alucinações o fez começar a arrancar os 2 olhos. Felizmente, ele foi impedido por Mimir de terminar o trabalho e foi convencido por Mimir de que havia sacrificado seu olho pelo conhecimento. No entanto, Odin descobriu instantaneamente que Mimir o havia enganado, mas permitiu que ele se tornasse seu conselheiro devido à sua imensa inteligência. Depois de prender seu conselheiro, Odin removeu um dos olhos de Mimir e o torturou diariamente. Odin também procurou Brok e Sindri para construir uma estátua de Thor dentro da qual esconder o olho decepado de Mimir. Os anões recusaram, mas ainda assim foram forçados a construir a estátua. Nessa época, Odin também começou a se casar com mulheres e a expandir sua família, na esperança de ter filhos fortes. Em algum momento durante esta busca, ele procurou a mão do gigante Sky em casamento, mas quando ela rejeitou seu afeto, Odin a enganou para matar seu próprio pai por mesquinhez, o que inadvertidamente levou à sua própria morte. Odin também se casou com a gigante Forgin, com quem teve Thor. Algum tempo depois do nascimento de Thor, Forgin morreu, deixando Odin com o coração partido e sozinho por muitos anos.
Odin acabou tendo pelo menos duas outras esposas durante esse tempo, uma que gerou Tyr e outra Heimdall. Odin em um ponto conheceu o gigante de pedra Hrungnir e ficou tão divertido com a natureza crédula deste último que, em vez de matá-lo imediatamente, Odin o convidou para Asgard e o embebedou e o incitou a fazer todos os tipos de ostentações e travessuras, até mesmo aceitando a ameaça de Hrungnir. Matando todos os Aesir e levando todas as mulheres de Asgard de volta para Jotunheim como uma piada. No entanto, chegou ao fim após outro ataque de riso após Thor matar o gigante de pedra e ser esmagado por seu cadáver, e Odin ordenou a todos os seus homens que o removessem de Thor. Mas nenhum dos Aesir era forte o suficiente para fazê-lo e o próprio Thor foi bêbado demais para remover o gigante de pedra dele até que os netos de Odin, Magni e Modi, vieram e libertaram Thor. Depois de consolidar seu governo como pai de todos, Odin continuou a travar guerras contra os outros reinos, derrotando e subjugando Alfheim. Svartalfheim e Niflheim, Muspelheim e Jotunheim permaneceram fora de seu alcance. Ele não encontrou nenhuma dificuldade real até que ele e os Aesir encontraram os Vanir, uma tribo oposta de deuses nativa do reino de Vanaheim. As duas forças lutaram sem parar até que finalmente chegaram a um impasse. Nesse ponto, ambos os lados se cansaram de lutar e Odin finalmente concordou em se casar com Freya para encerrar a luta e para que Odin pudesse aprender secretamente sua magia. Juntos, eles produziram o filho mais novo de Odin, Baldur. Por um tempo, os dois pareciam ter se importado muito um com o outro, com Mimir observando que seu relacionamento parecia coar o de Odin e Forgin, com Odin tratando-a de maneira amorosa e concedendo a maioria de seus desejos, dando às valquírias alguns liberdade quando ela desejava. No entanto, Freya acabou abandonando Odin, ficando perturbada com o tratamento que ele deu aos gigantes, o abuso de seu conhecimento e a traição de sua confiança. Isso irritou muito o pai de todos e o deixou com um forte sentimento de traição, o que o levou a amaldiçoá-la a permanecer presa em Midgard e a nunca prejudicar outro ser vivo, mesmo em legítima defesa, por vingança mesquinha. Odin também procurou os segredos de Jotunheim e dos gigantes. No entanto, ele os tornou inimigos e iniciou uma campanha genocida para matar qualquer gigante que os Aesir pudessem encontrar. Seu filho Tyr tentou trazer a paz convidando Odin para um encontro com os gigantes, mas Odin apenas concordou em obter os segredos de Jotunheim. Os gigantes previram isso e expulsaram Odin de sua terra natal. Tyr então se opôs permanentemente às tentativas de Odin de aprender os segredos dos gigantes, o que levou Odin a aprisionar Tyr. Deus da Guerra, 2018. Embora não apareça no jogo, ele é frequentemente mencionado por vários personagens. Foi ele quem aprisionou Mimir no passado e o torturou pessoalmente todos os dias. Ele também enviou Baldur para obter conhecimento do paradeiro de Fai, já que a gigante tem sido um espinho no lado do Aesir por algum tempo. Ele emprega um grande número de corvos gelados, conhecidos como Olhos de Odin, para observar o mundo e coletar informações para ele. Kratos pode destruir todos esses corvos. Odin também tem cofres secretos espalhados por todo o mundo que contém murais retratando lendas e uma entrada para a prisão de uma valquíria. God of War Ragnarok. Atreus escalou todo o caminho até Asgard, onde Heimdall ameaçou deixá-lo cair se ele não respondesse por que estava aqui. Atreus respondeu que Odin queria falar com ele, então Heimdall o guiou até o salão de Odin. Heimdall suspeitava que Atreus iria traí-lo, mas Odin apareceu com Thor e impediu Heimdall de matar Atreus como convidado. Odin mostrou a Atreus seus exércitos e os aposentos de seu palácio, e o trouxe para fazer pesquisas. Mais tarde, quando Thor se recusou a matar Kratos, Odin matou Thor e culpou Kratos por virar seu filho contra ele. Aparência. Odin é retratado como um idoso esguio de estatura mediana, tem pele pálida, cabelos e barba branco-grisalhos, seu olho esquerdo é azul celeste, tem um tapa-olho à direita por ter sido sacrificado. Ele usa principalmente uma roupa elegante com uma camisa azul clara, calça marrom e sempre carrega uma grande jaqueta marrom que usa como capa e geralmente usa um chapéu de frio nórdico. Personalidade. De acordo com Mimir, Odin era extremamente paranoico sobre tudo e qualquer coisa que ele acreditasse possuir a menor chance de ameaçar seu governo e o dos Aesir, assim como seu homólogo grego Zeus era antes de Kratos matá-lo. Isso incluía os gigantes, os Vanir e até o amado Tyr, seu próprio filho. Além disso, Mimir disse que Odin era extremamente inteligente, quase tão inteligente quanto Odin acredita ser, pois foi capaz de descobrir que Kratos e Atreus tiveram um papel importante na vinda de Ragnarok, possivelmente devido à profecia de Groa. Além disso, ele aproveitou as ações mais nobres de Kratos e Atreus ao assumir a forma de Tyr para que ele pudesse saber de seus planos, bem como descobrir a verdadeira profecia de Ragnarok.
Está implícito que ele tem um medo intenso de Kratos, assim como Zeus. No entanto, ao contrário do Olímpico, ele não sabia nada sobre ele, exceto que ele é extremamente poderoso, tendo enfrentado e matado Modi, Magni e Baldur. Esse medo também pode se estender ao ponto em que Odin mais tarde ofereceria termos de paz a Kratos. Além disso, Odin guardou zelosamente todo o conhecimento e segredos que coletou. Ele traiu e enganou muitas figuras reverenciadas na mitologia nórdica que possuíam conhecimentos que ele não possuía, uma vez que os obteve, descartou-os cruelmente. Mimir afirmou que Odin é obcecado por profecias do futuro, estilizando-se para ser onisciente, mas mais importante, motivado para controlar o futuro, seu destino e todos os reinos. Mimir explorou isso para se tornar seu conselheiro quando lhe ofereceu um poço de conhecimento que lhe permitia ter visões, sem saber que era realmente um poço com água misturada com cogumelos alucinógenos. Devido a essa sede de conhecimento, isso acabou custando-lhe o olho direito. Odin também era obcecado por uma máscara antiga que pode lhe conceder conhecimento infinito, que Mimir reconheceu como a maior paixão do pai de todos. Também é afirmado que Odin poderia ser muito cruel se levado longe demais, como visto por ele ter torturado Mimir durante sua prisão todos os dias. Ele também ordenou que seu filho mais forte, Thor, matasse todos os Jotun que pudesse encontrar e traiu o Jotun, Ymir, no início de todas as coisas, sob a crença hipócrita de que ele e os Aesir estavam trazendo ordem aos reinos. Na verdade, ele e seus irmãos acreditavam que eram superiores e mereciam sê-lo. Além disso, embora ele possa ter originalmente amado e cuidado de verdade com Freya, ele fingiu afeição por Freya durante o casamento apenas para aprender a usar a magia Vanir dela para seus próprios propósitos. Uma vez que ele conseguiu o que queria e Freya começou a se rebelar contra ele, chegando a romper o casamento, de raiva, Odin a baniu para permanecer para sempre em Midgard, além de roubar a deusa de seu espírito guerreiro, portanto, tornando-a incapaz de ferir diretamente qualquer coisa, até mesmo para se defender. Para adicionar insulto à injúria, ele erroneamente corrompeu as valquírias em bestas monstruosas, condenando-as a formas físicas por causa de seu despeito pela rebelião de Freya, um ato que acabou transbordando perigosamente Elheim com as almas dos que partiram no processo. Finalmente, ele deixou os 9 reinos para sofrer durante a desolação, fechando os portões de Asgard. Odin também mostrou guardar rancores mesquinhos em um grau quase hilário, já que ele nunca esqueceu que Mimir o enganou quando se conheceram. Quando Mimir finalmente caiu em desgraça, Odin removeu um de seus olhos e o aprisionou e torturou diariamente por mais de um século. Além disso, quando ele perdeu o acordo, ele fez com o disfarçado Rintur no acabamento das paredes de Asgard. Ele fingiu manter sua parte no trato para permitir que o construtor falasse com sua rainha, Freya, apenas para o pai de todos dobrar. Atravesse o gigante e faça Thor matá-lo. Além disso, quando Sky rejeitou seu afeto, ele a enganou para matar seu próprio pai durante uma caçada, fazendo com que Sky sucumbisse à própria dor logo depois. Está implícito que Odin pode possuir um complexo de superioridade e um complexo de inferioridade, pois ele genuinamente acredita que seu caminho é o único caminho, e que os Aesir estão destinados a serem os governantes supremos do universo, mas aparentemente perde toda e qualquer compostura quando alguém ou algo surge para desafiar essas crenças. Muitos indivíduos, como Freya e Mimir, afirmam que Odin foi movido pelo medo de seu próprio destino, que dizem estar nas mãos dos gigantes, resultando em sua paranoia e ódio por eles. No entanto, ele também tem inveja e deseja as habilidades de precognição dos gigantes, desejando usar tais habilidades para alterar seu destino quando Ragnar ocorrer. Talvez esta seja a única coisa que o pai de todos e Kratos, que não acredita em destino, têm em comum e concordariam. No geral, as ações depravadas de Odin ao longo dos séculos o levaram a ser totalmente desprezado por muitas figuras, como Vanir, Freya, Beowulf Serpen, Mimir, a maioria das Valquírias e até mesmo os irmãos Uldra-Brok e Sindri. No entanto, Odin não estava completo sem a capacidade de sentir amor e confiar nos outros. Ele era conhecido por ter se apaixonado genuinamente por Forgyn, apesar de seu ódio subsequente pelos gigantes, eventualmente se casando e concebendo o mais poderoso de seus filhos, Thor, com ela. A morte dela causou tanta dor e tristeza a Odin que até Mimir reconhece que Odin ficou perturbado e solitário após a morte de seu grande amor. Para aliviar sua dor e por fim à guerra Aesir-Vanir, Mimir sugeriu que ele se casasse com Freya. Durante esse tempo, Mimir notou que a mesma felicidade que Odin teve com Forgyn ressurgiu enquanto ele se casou com ela em parte para acabar com a guerra, bem como para aprender sua magia Seir. Odin tratou Freya de maneira amorosa e concedeu a maioria de seus desejos, de fato, cumprindo tantos desejos de Freya que Mimir disse que até ele perdeu a conta de quantos desejos que Freya fez a Odin que ele concedeu de bom grado. Ele estava disposto a dar às Valquírias alguma medida de liberdade porque Freya assim o desejava. O relacionamento deles acabou ficando tenso quando Odin ficou cada vez mais obcecado por Ragnar e o Jotnar,
mas o golpe final veio quando ele pediu a Freya que lhe desse a mesma invulnerabilidade que ela deu a seu filho, Baldur, o que fez com que Freya rompesse o casamento, tendo visto como seu feitiço deixou Baldur louco. Pela reação de Odin à traição de Freya, é óbvio que ele tinha sentimentos românticos por ela e sentiu um forte sentimento de traição por causa do divórcio. Está implícito que no início as intenções de Odin eram nobres, embora equivocadas, e ele genuinamente queria o que era melhor para seu povo e todos os outros em geral, enquanto tentava impedir o Ragnarok, um evento que mataria miríades de pessoas inocentes, incluindo a Aesir e os Vanir, de acontecer. Séculos de reinado indiscutível com poder ilimitado, bem como uma vida inteira de tentativas fracassadas, no entanto, gradualmente o endureceram a ponto de ele ser incapaz, ou talvez, não querer aceitar que suas ações e as ações de seus companheiros Aesir estavam tendo um efeito negativo. E estava de fato levando todos eles ironicamente a causar o mesmo desastre que ele estava tentando evitar por tanto tempo. Ele também é conhecido por ter muita confiança em seus filhos Thor, Heimdall e Baldur, ao contrário de seu outro filho Tyr, provavelmente porque ele sabia que a natureza pacífica de Tyr era inadequada para um Aesir. Odin estava confiante de que Thor poderia erradicar sozinho os gigantes enquanto Heimdall lia mentes para ele e o encarregava de proteger Asgard, e considerava Baldur seu melhor rastreador. Embora ele aparentemente não pudesse suspender o feitiço de invulnerabilidade que Freya colocou em Baldur, Odin prometeu a seu filho que encontraria uma maneira de suspender o feitiço se encontrasse o Jotun Guardian. Não se sabe se a promessa de Odin foi sincera ou apenas uma mentira para motivar Baldur, mas como Baldur concordou de qualquer maneira, pode-se supor que Odin está disposto a fazer grandes esforços para recompensar e manter as promessas que fez a seus filhos, caso eles permanecer leal e realizar uma ação significativa o suficiente. No entanto, Odin demonstrou punir seus filhos por suas falhas, sendo os melhores exemplos a prisão de Tyr depois que ele deduziu corretamente sua aliança com os gigantes e revogou sua promessa a Baldur de suspender sua maldição após as inúmeras falhas do Deus da Luz em trazê-lo. Kratos e Atreu. Odin também é excepcionalmente manipulador e enganador. Ele apenas tornou-se amigo de Groa, mas apenas para matá-la para roubar sua biblioteca. De acordo com Mimir, Odin enganou Baldur dizendo que seguir Kratos e Atreus para Jotunheim traria cura para a imortalidade de seu filho. Como mencionado anteriormente, Odin também enganou os dois últimos ao assumir a forma de Tyr, o que os enganou com sucesso, fazendo-os pensar que ele é realmente o próprio deus nórdico da guerra. Esse engano se estendeu até mesmo para sua ex-esposa Freya, seu irmão Freyr e até Brok e Sindri. Ele também parece estar disposto a ter misericórdia de seus inimigos, caso eles proporcionem diversão para o pai de todos, como mostrado quando, em vez de matar Hrungnir, um dos gigantes, Odin se divertiu muito com sua natureza crédula e escolheu que ele se divertisse. Ele e seu tribunal, bem como esquecer quaisquer ofensas pessoais, desde que o referido infrator provasse ser um valor para ele, como mostrado quando ele permitiu que Mimir se tornasse seu conselheiro, apesar de saber o tempo todo que Mimir o havia enganado para remover seu olho e até mesmo Mimir reconheceu que Odin confiou nele por um longo tempo até que Odin eventualmente tomou os conselhos de paz de Mimir como deslealdade e o amarrou em sua árvore de prisão, mas não permitiu que ninguém prejudicasse seu ex-conselheiro. Odin também tem a reputação de ser um bêbado. Mimir e Freya atestam isso em seus relatos sobre ele. De acordo com Freya, depois que Rintur completou a parede que circundava Asgard, Odin invadiu o quarto dele e de Freya meio bêbado e enfurecido antes do meio-dia. Mimir também especula que como Odin encontrou um fragmento da máscara mencionada foi devido a ele ficar bêbado e se convencer de que pode mudar seu próprio destino, então saltou pelos 9 reinos até encontrar uma bugiganga apropriadamente misteriosa para caber no projeto. Em última análise, o egoísmo de Odin e sua obsessão pelo conhecimento são seu legado duradouro para sua família e seus seguidores. Suas ações focadas apenas em seu próprio ganho levaram à negligência dos pais por seus próprios filhos, a quem ele usa apenas para cumprir suas ordens. Isso leva a um efeito ondulante em toda a família, como a forma como Thor trata seus próprios filhos, Magni e Modi. Para aumentar sua negligência, Odin visivelmente afasta seus próprios filhos quando eles desejam uma audiência com ele, como o desejo unilateral de Heimdall de agradar a seu pai. Essa distância também se mostra vantajosa para Odin, pois ele é visto como uma figura autoritária com seguidores semelhantes a um culto, até mesmo para sua própria família, para que suas falhas e sua verdadeira natureza possam permanecer ocultas deles. É uma das razões pelas quais quando ele passa muito tempo com Atreus para fazer a máscara usada para ver através dos reinos, outros ficam visivelmente com ciúmes de Atreus porque ele recebe muita atenção do pai de todos. O conhecimento rápido de Atreus em traduzir e explicar os estudos e textos que Odin vem tentando estudar há anos também desperta um ciúme oculto dentro de Odin, que ele não mostra explicitamente para manter Atreus por perto.
Isso tudo vem à tona durante a invasão em Asgard em Ragnarok, onde Odin mostrou ter um forte desrespeito pelos Midardianos que ele havia capturado, já que estava disposto a deixá-los morrer durante Ragnarok. Por causa de seu egoísmo e indiferença, ele também estava disposto a sacrificar qualquer coisa a alguém apenas por suas próprias razões e propósitos. Odin também era um narcisista, pois negava veementemente qualquer um dos crimes que realmente havia cometido e frequentemente transferia a culpa por eles para os outros, até mesmo para seus próprios inimigos, independentemente de terem feito algo errado ou não. Poderes e habilidades. Poderes. Como o rei dos deuses Aesir, Odin é de longe o mais poderoso de sua espécie. Ele, junto com seus irmãos Vé e Vili, foram designados como os Aesirs mais fortes de seu tempo. Ao contrário de sua aparência frágil, Odin é um combatente assustadoramente potente, combinando magistralmente excelentes habilidades de luta com sua arma de assinatura e conjuração para dizimar e oprimir inimigos, e provou ser um oponente formidável para Kratos, Freya e Atreus depois de terem lutado em Ragnarok, segurando os três por um tempo suficiente antes de ser oprimido. Imortalidade. Odin, como um deus nórdico, é imortal, tendo vivido por muitos milênios. Apenas uma arma suficientemente poderosa ou um ser extremamente poderoso como o Fenrir pode matá-lo. Força sobre-humana. Como o rei dos Aesir, Odin tem uma força que supera outros deuses, como Baldur e Tyr. Embora aparentemente inferior em termos de força bruta ao de seu filho Thor, o deus da força, Odin ainda exibia níveis aproximadamente comparáveis de força física a Kratos depois que ele foi enfraquecido por suas batalhas em Ragnarok e Thor, sendo capaz de empurrar fisicamente Kratos para longe. Quando ele empalou o machado Leviatã em seu ombro com Gungnir, e se livrou das garras de Kratos, e pelo menos brevemente, o empurrou de joelhos antes que Atreus e Frey o atacassem simultaneamente. Ao representar Tyr, ele demonstrou força para levantar e empurrar pesos pesados para baixo, como quando com uma única mão, ele puxou para baixo uma tábua de madeira e mais tarde empurrou facilmente uma estátua em Alfheim. Ele também foi capaz de dominar fisicamente e afastar facilmente os Elfos da Luz quando eles se aproximaram dele, bem como arrastaram despreocupadamente com uma única mão. Durabilidade sobre-humana. Odin é extremamente durável, pois foi capaz de sobreviver a um confronto com Ymir, o primeiro a existir e o mais poderoso dos gigantes de gelo, e lutou em muitas guerras como líder dos Aesir, incluindo batalhas com os Vanir. Durante Ragnarok, Odin foi capaz de resistir a uma batalha prolongada com Kratos, Atreus e Freya, ignorando ser atingido pelo machado Leviatã e pelos socos de Kratos e suportando uma surra cruel deles com apenas ferimentos consideráveis, ainda sobrevivendo antes de Atreus finalmente retirar sua alma. Em um mural. Velocidade sobre-humana. Odin mostrou ser capaz de se mover incrivelmente rápido em combate, sendo capaz de desferir golpes rápidos e precisos com sua lança e ser capaz de cobrir grandes distâncias quase instantaneamente durante sua batalha com Kratos, Freya e Atreus. Odin também pode aumentar ainda mais sua velocidade com magia. Maestria mágica. Odin é um feiticeiro extremamente poderoso e habilidoso, sendo um mestre de muitas artes mágicas, incluindo a magia antiga. Ele também aprendeu Seir com Freya. Odin também é o único dos deuses Aesir que usa magia que junto com suas habilidades físicas o torna ainda mais formidável. Conjuração. Através dos ensinamentos de Freya, Odin aprendeu uma grande variedade de feitiços e maldições Seir que ele usou tanto para seu próprio benefício quanto para prejudicar gravemente seus inimigos, sendo estes todos os feitiços e maldições que ele usou durante a história. Sopro negro. Corrupção da magia que Odin criou para atuar como um impedimento para aqueles que queriam alcançar a montanha mais alta de Midar. Somente a pura luz de Alfheim poderia dissipá-lo. Maldições. Odin pode lançar maldições tão poderosas que nem mesmo Freya é capaz de levantá-las, apesar de suas próprias habilidades Vanir altamente declaradas. Ele pode impedir que as pessoas deixem um reino, bem como transformar as valquírias em monstruosas versões físicas de si mesmas, um ato que as tornou incapazes de cumprir suas funções de transportar os mortos na batalha para Valhalla. Feitiço de ocultação. Odin pode ocultar eventos que acontecem com outras pessoas, mesmo que a pessoa seja um Seir poderoso capaz de ver o futuro. Absorção de conhecimento. Odin pode de alguma forma absorver o conhecimento das pessoas para si mesmo usando magia como fez com o Seir Groa. Magia de proteção. Ele pode lançar poderosos encantamentos de proteção em objetos, tornando-os inquebráveis, como tornar a árvore que Mimir foi obrigada invulnerável ao martelo de Thor. Odin também lançou um feitiço de proteção em torno de Atreus, Endal e Trud para conceder-lhes imunidade ao resfriado de Elein. Regeneração. Odin pode usar seus poderes para infundir força e regenerar a saúde, como demonstrado quando as valquírias Hist e Mist invocaram o pai de todos duas vezes durante sua batalha contra Kratos e Atreus.
Helm Travel Block. Ele impediu que as runas de viagem no templo de TYR concedessem acesso a Asgard, Svartalfheim e Vanaheim. Corvos místicos. Como o Rei Corvo, Odin é capaz de invocar corvos feitos de cristal luminescente verde que são capazes de observar e coletar informações deles em todos os reinos. Metamorfose. Odin pode se transformar em uma águia pequena ou grande. Projeção de energia. Odin tem a habilidade de projetar feixes poderosos de energia mágica roxa brilhante de suas mãos ou de sua lança Gungnir. Teletransporte. Odin pode se teletransportar em um bando de corvos. Elementokinesis. Odin é um mestre dos elementos e pode exercer poderes de diferentes atributos, sendo capaz de exercê-los de várias maneiras diferentes, e alternar entre eles livremente. Ele pode se cercar de barreiras elementares, ou até mesmo bombardear inimigos com vários elementos ao mesmo tempo que podem afetar o terreno atingido por eles, como incendiá-los, congelá-los ou envenená-los. Pirocinese. Odin pode empunhar fogo e usá-lo na forma de bolas de fogo que podem incinerar o solo, causar explosões ou até mesmo empunhá-lo como um lança-chamas. Criocinese. Odin pode empunhar gelo e usá-lo, principalmente na forma de projéteis de gelo que podem congelar o solo, ou mesmo como um potente raio frio para o mesmo efeito, embora em maior escala. Geocinese. Odin pode manipular a terra, criando ondas de choque ou fraturando o solo, causando mudanças menores, mas visíveis, na paisagem. Toxicinese. Odin pode utilizar veneno, usado na forma de projéteis verdes tóxicos que podem infectar o solo. Umbraquinesis. Odin pode exercer a escuridão como uma forma de ofensa, empregando-a na forma de projéteis ou ondas de choque terrestres. Ele também pode combiná-lo com seus Ravens na forma de esferas de energia cercadas por penas negras que, quando explodem em contato, podem causar cegueira temporal ao obscurecer os arredores. Habilidades. Mestre combatente. Como o rei dos guerreiros Aesir, Odin é um lutador extremamente proficiente com séculos de treinamento e experiência em batalha. Mesmo durante sua juventude, ele foi capaz de matar Ymir junto com seus irmãos. Combinado com suas habilidades mágicas, Odin foi capaz de derrotar Kratos e Atreus temporariamente e até mesmo segurar ambos e Frey em uma batalha feroz antes de finalmente ser derrotado. Experiência em combate corpo a corpo. Odin era proficiente o suficiente em combate desarmado para lidar efetivamente com os Elfos da Luz com as próprias mãos enquanto estava disfarçado de TYR. Mestre lanceiro. Odin era extremamente habilidoso com sua lança, Gungnir, realizando cortes rápidos e facadas com ela e capaz de empurrar Kratos para trás usando o machado Leviatã e até mesmo empalá-lo em um ponto. Intelecto de nível genial. Odin é extremamente inteligente e astuto, até mesmo Mimir, o ser vivo mais inteligente em todos os 9 reinos, reconheceu sua esperteza, dizendo que ele é quase tão esperto quanto acredita ser. Mestre estrategista e líder. Odin é um estrategista excepcionalmente astuto e líder carismático, capaz de efetivamente liderar Asgard em numerosas guerras para a vitória, com apenas os Vanir sob a liderança de Freyja sendo capazes de resistir a ele. Ele também limitou estrategicamente a maldição que manteve Frey em Midgard em Vanaheim e até teve o insight de usar as raízes de Yggdrasil como catalisador, garantindo que Nidhogg interviria se ela de alguma forma conseguisse entrar em Vanaheim. Mestre do engano e manipulação. Como Mimir é declarado, Odin é um mentiroso e manipulador extremamente talentoso e astuto. Ele foi capaz de convencer Freyja de que ele realmente havia mudado em seu casamento por décadas e fazê-la ensinar sua magia a ele, e enganar TYR para permitir que ele se encontrasse com os gigantes, sem que nenhum deles conseguisse perceber seu engano até que fosse tarde demais. Odin até conseguiu representar TYR com sucesso por um período prolongado de tempo, enganando completamente até mesmo Mimir e Freyja, apesar de sua própria inteligência e experiência com ele. Suas manipulações foram suficientes para fazer Atreus se abrir para ele, colocando uma fachada altamente convincente sobre suas supostas verdadeiras intenções e oferecendo-lhe conhecimento, com Atreus apenas desafiando totalmente com a ajuda de Kratos e a inspiração de Mimir. Análise dedutiva. Tendo ouvido a profecia de Ragnarok, ele foi capaz de descobrir que Kratos e Atreus farão parte dela. Odin não foi enganado pela mentira de Mimir de que ele havia sacrificado seu olho pelo conhecimento, deduzindo corretamente que Mimir o havia enganado e o poço do conhecimento estava realmente cheio de cogumelos alucinógenos mágicos para dar visões até mesmo a um deus. Ele também descobriu as localizações das peças da máscara de Atreus traduzindo a linguagem das peças. Mestre torturador. Odin era conhecido por ser um torturador muito criativo e habilidoso, já que torturou pessoalmente Mimir por muitos séculos a ponto de Mimir dizer que preferia morrer do que continuar sendo torturado por Odin. Culinária. Enquanto personificava TYR, Odin exibiu uma quantidade notável de habilidade na culinária, superando em muitos resultados da culinária de Brok e até mesmo despertando o apetite de Mimir.
Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!